Uma pessoa está perguntando se é uma utopia nós pensarmos que um dia não haverá mais guerras e que haverá paz no mundo. Enquanto a humanidade assassinar animais para comer, haverá guerras. A humanidade paga o sangue que ela derrama dos animais com o próprio sangue nestas guerras. Então está ligado ao fato do homem comer carne. E qual seria o caminho para eu honrar e amar a minha mãe? Nós não temos consciência, graças a Deus, de qual foi o nosso relacionamento em vidas anteriores com aqueles que hoje são nossos pais ou com aqueles que hoje são nossos filhos. Então, o nosso relacionamento natural com mães, com pais, com filhos, com outros seres, pode estar condicionado ao que aconteceu em vidas anteriores. E nós não sabemos o que foi. Então, dentro da ordem dos relacionamentos, o mais correto é nós canalizarmos o nosso amor e a nossa gratidão para a consciência única, porque todos os seres estão nesta consciência única. Então, se houver alguma dificuldade para nós sermos sinceros, para darmos uma gratidão e um amor sinceramente para certas pessoas, isto fica resolvido em grande parte se nós enviamos o nosso amor, a nossa gratidão para a consciência única, sabendo que lá estão todos, estão inclusive aqueles com os quais a gente tem dificuldade. E à medida que nós vamos enviando este amor, esta gratidão, esta harmonia, esta paz para a consciência única, esta consciência única responde. E na sua resposta está incluída a nossa cura. Então nós enviamos este amor para a consciência única e a consciência única emite uma energia de cura como resposta. E aí, gradualmente, com o tempo, nós vamos sendo curados destas rivalidades, destas dificuldades. E uma pessoa pergunta se a alegria está disponível para todos. A alegria é uma qualidade da nossa alma. No momento em que nós começamos a buscar a nossa alma, só em fazer esta busca nós já vamos começando a sentir alegria. Porque a nossa alma faz parte de uma alma muito maior. Todas as almas formam uma grande alma. Então, mesmo que a nossa alma não possa nos transmitir alegria abertamente por motivos dela, como ela está numa alma só, numa alma única com todas, quando nós buscamos a nossa alma, nós estamos contatando esta alma única. E nessa alma única estão todas as qualidades de todas as almas em uma proporção infinita. Enfim, esses problemas de personalidade, essas dificuldades que nós temos em nível humano, são todas resolvidas e curadas quando nós nos levantamos deste nível humano e colocamos o nosso foco no nível superior, no nível das almas. E isto responde imediatamente. Uma pessoa está pedindo que a gente fale sobre o ato de emprestar, porque ela empresta as coisas com muita facilidade e fica muito abalada quando não lhe emprestam as coisas, quando lhes dizem não. Será que eu estou errada ou as pessoas são muito apegadas? E qual é o limite entre o sim e o não? Bem, se nós emprestamos algo, isto quer dizer que nós nos sentimos donos daquela coisa. Então nós já partimos de um princípio que não é real, porque nós não somos donos de nada.
Tudo está aí para ser usado, para colaborar conosco, para ser trabalhado por nós. Tudo está aí num processo evolutivo, mas nós não somos donos de nada. Então, emprestar uma coisa para um outro, isto não tem sentido dentro do real. Se eu estou com uma coisa neste momento, aquilo está comigo porque eu necessito, mas aquilo não é meu. E se aquilo deixa de me servir e um outro precisa daquilo, eu simplesmente passo aquilo para o outro. Ou melhor, aquilo naturalmente vai para o outro. Não tem mais por que ficar comigo. Então, se a gente não tem isto claro, a gente passa por estas situações e por estas provas de pedir as coisas para os outros e os outros não darem. Então, se a gente está nesse foco, então começam a acontecer estas coisas. E sempre que nós estamos em prova, tanto faz a gente receber sim como receber não. Isto se equivale. Porque se nós precisamos de um sim, nós recebemos o sim. E se nós precisamos de um não, nós recebemos um não. E temos que considerar o sim e o não igualmente. São duas coisas idênticas, só que um representa um movimento e o outro representa a contraparte daquele movimento. E nós recebemos sim e não quando precisamos de um ou de outro. Estas coisas nós temos que ter sempre presentes para quando elas nos pegam de surpresa, a gente não ficar abalado. E quando se recebe um não, é como se tivesse recebido um sim. E como se recebe um sim, é como se tivesse recebido um não. Não tem diferença. É o que a gente precisa, é aquilo que a gente recebe. Uma pessoa diz que gostaria profundamente em poder encaminhar o seu esposo e os seus 2 filhos para o trabalho de crescimento interior. E se esta pessoa pode fazer alguma coisa, porque eles não aceitam esta ajuda espiritual. Então, estas pessoas não querem uma ajuda consciente neste campo, porque eles têm outras ideias, eles estão em uma outra etapa evolutiva e não estão afinados com este modo de ajudar que esta pessoa está propondo. Se esta pessoa se trabalha a si própria, e ela se trabalhando, ela vai então irradiar paz, ela vai irradiar harmonia, saúde, ela vai irradiar uma série de coisas benéficas. E quando nós trabalhamos por irradiação, tudo que está em volta e tudo que está coligado recebe aquela irradiação, tenha ou não consciência daquilo. Então, nós não precisamos estar ajudando os outros abertamente, conscientemente. Se nós fôssemos pensar em estar ajudando todo mundo, nós não daríamos conta de tudo que teríamos que ajudar e de tudo que teríamos que fazer. E cometeríamos vários enganos, vários erros, porque poderíamos errar na dose do benefício, poderíamos chegar no momento não adequado com a nossa ajuda, poderíamos não compreender que o outro está precisando de outro tipo de ajuda, não aquele que nós temos para dar. Essas coisas todas são meio obscuras para a mente e para a consciência normal. Ao passo que se você está se trabalhando, está se purificando, está crescendo em consciência e está doada ao serviço do plano evolutivo, aquilo que você emana, aquilo que você irradia, vai para tudo e para todos. E quem estiver aberto vai receber. Quem estiver menos aberto vai receber menos. E tudo isso se passa num plano impessoal. Isto tudo se passa num plano de neutralidade, invisível. E aí nós ficamos liberados de ter reações. E ficamos liberados de estar lidando com reações. E uma pessoa diz que ontem foi citado o sinal da cruz como instrumento de trabalho em determinadas situações. E por que se deve usar este sinal? Ou por que este sinal faz aquele efeito? Desde que a Terra existe, o sinal da cruz é conhecido, esta forma da cruz é conhecida. Não exatamente como esta cruz cristã,
mas existe esta forma desde o princípio da Terra. Nas civilizações mais antigas, até dentro de cavernas de trogloditas, se encontrou sinais que correspondem ao sinal da cruz. Então, esta cruz não é um símbolo cristão, não é um símbolo moderno, isto é um sinal que representa algo desde o princípio da Terra. É um sinal que ficou conhecido, que foi implantado aqui, neste planeta, e que representa algo muito maior do que nós possamos compreender. Segundo o que se conhece, segundo o que se sabe, a cruz simboliza um perfeito relacionamento entre a nossa existência material e a nossa realidade interior. Por isso que esta cruz que nós conhecemos tem dois braços. O braço horizontal representa a nossa existência material e o braço vertical a nossa existência interior. E esses braços unidos têm aquele ponto central. E aquele ponto central representa o equilíbrio, a perfeita harmonia entre a nossa existência material e a nossa existência interior. Então, este é um símbolo muito importante que diz respeito a uma realidade que nós podemos alcançar. E nesta cruz, quando existe um ser nela colocado, isto representa um ser que está tendo uma expansão de consciência, porque ele está colocado sobre aquele centro. Então, o significado da cruz foi deturpado. E nós hoje temos a cruz como um símbolo de morte, porque os romanos antigos usavam esta forma para torturar os outros. Então, isto mudou de significado para certas pessoas. Mas aqueles que usavam a cruz como tortura não são a maioria. E nós podemos ter a cruz com uma outra visão, uma outra concepção. E se nós temos a cruz não como símbolo de morte, como os romanos tinham, mas se nós temos a cruz como um símbolo de vida, como um símbolo de expansão da consciência, porque estamos ali naquela posição, com a nossa parte externa e a nossa parte interna perfeitamente integrada no centro, então aí, se nós temos a cruz neste conceito, e se nós consideramos assim a cruz, ela para nós se torna um instrumento de transformação, se torna um instrumento transmutador. Então, se nós temos esta ideia da cruz, nós usamos a cruz para isto. Usamos a cruz para transmutar, para colocar o que está fora de lugar na posição correta. Agora, se nós não temos este conceito da cruz, se a cruz para nós não é isto, então o uso da cruz é uma mera superstição. Mas se isso está claro para nós, é como se a gente pegasse um instrumento e usasse para aquilo que ele serve. Mas precisa que isso esteja claro para nós, senão é um ato supersticioso. Agora, este símbolo é tão forte, este símbolo é tão impregnado deste significado, que mesmo aqueles que o usam só como defesa, obtêm resultados. Porque o símbolo é muito forte. O símbolo é muito impregnado de todas estas propostas. E qual é a diferença entre o Pai Nosso e os mantras? Estes mantras que a gente usa. O Pai Nosso é considerado uma oração, considerado um apelo, uma invocação, um pedido às forças superiores. Enfim, o Pai Nosso é uma oração. Os mantras são um conjunto de palavras e um conjunto de sons que, quando pronunciados com um certo ritmo e com um certo tom, eles atuam como instrumento criador. Eles criam coisas
nos planos sutis. E invocam energias e também canalizam energias, dependendo do ritmo, dependendo do tom, dependendo da intenção com a qual nós usamos o mantra. E há uma forma de usar o mantra, isto é, na nossa intenção de usar o mantra. Com o uso do mantra, nós podemos, ora, dissolver estruturas que tenham que ser dissolvidas, e ora podemos construir estruturas. E se os mantras são pronunciados na correta sintonia, com a correta convicção e com sinceridade, esses mantras podem até plasmar em nós estados internos, podem ajudar que dentro de nós, no nosso interior, se criem estados internos, haja modificações no nosso ânimo, enfim, no nosso estado interior. Nós podemos usar os mantras ou trabalhar com os mantras não só neste sentido, para nós, para efeito do nosso uso individual, mas aprendendo a usar os mantras e tendo um conhecimento do uso dos mantras, nós podemos fazer este trabalho de forma a ajudar o planeta, de forma a criar para o planeta ou ajudar na criação de um ambiente magnético bem adequado para o planeta. E aqueles que usam os mantras planetariamente como serviço ao planeta, estes, mesmo que não se conheçam externamente e mesmo que não formem um grupo consciente neste trabalho, o trabalho deles acaba se unindo e acaba se formando uma rede mântrica no planeta de proteção. Então, quando se passa os mantras, fica a critério de cada um, ou fica na vocação de cada um, o uso que deve fazer daquilo. E quanto ao mantra, o Amanayaka Shiminika, que nós conhecemos e que nos foi passado em 1987 ou 1988, a pessoa está perguntando se há um limite de vezes para nós pronunciarmos este mantra. O uso de um mantra não tem o mesmo limite para todos. Que nós usamos um mantra, aquilo trabalha a nossa energia, aquilo nos coloca num certo estado vibratório. E nós temos que observar se aquele mantra está nos superestimulando ou não. Então nós vamos usando um mantra e vamos observando o que está acontecendo, principalmente conosco. Então, se nós repetimos excessivamente um mantra, nós podemos ficar superestimulados. Mas nós é que temos que saber isto. Nós é que temos que perceber isto. Agora, a repetição do mantra corre o risco dele se tornar automático. Corre o risco dele ir perdendo a força. Porque nós o vamos repetindo e aquilo vai se tornando mecânico, vai se tornando automático. Então nós temos que estar atentos a isto. Não adianta você estar repetindo o mantra se ali você não está inteiro naquele trabalho, naquele exercício. E esta repetição tanto pode ter um resultado positivo, porque a força de repetir, você pode ir fazendo aquilo cada vez melhor, mas chega num certo momento que isto começa a regredir. E nós temos que ver isto, temos que perceber este momento e aprender a lidar com isto. E se o Amanayaka Shiminika deve ser reservado para determinadas circunstâncias? Nós subjetivamente percebemos ao que um mantra está coligado, em que momentos que ele é oportuno. Isto cada um de nós vai descobrindo e vai percebendo. O que fazer, pergunta uma pessoa, quando percebemos que ao entrar em um ambiente
percebemos forças hostis. E isto que percebemos é nosso, é uma reação nossa, ou é coisa daquele lugar, ou é coisa do ambiente. Se é nosso, como purificar? E se é do ambiente, como ajudar a transmutar? Cada um de nós tem o seu processo de transmutação. Cada um de nós tem a sua força para fazer esses trabalhos. O melhor é a gente estar ali em oferta para servir, para transmutar e observar o que vem de dentro da gente. E nós vamos então conhecendo o nosso próprio processo de transmutar as coisas. Então, se nós entramos em um ambiente que esteja bastante carregado de forças negativas, ali nós nos colocamos no nosso melhor nível possível. Nós não vamos nos identificar com aquelas forças. Nós colocamos o nosso melhor nível possível. E do nosso melhor nível possível, nós vamos assistir o que acontece. Se a gente vai irradiar alguma coisa que ajude naquela transmutação, ou o que vai acontecer. Nós temos que observar impessoalmente o que acontece. O trabalho é só nós nos elevarmos, é só nós nos colocarmos no ponto mais alto, nada mais. E depois observar. Porque se nós fizermos algo além disto, nós vamos ter uma reação daquelas forças. E aí vamos perder tempo lidando com aquelas forças desta forma. Sempre que uma força te ataca, porque você a provocou, você vai perder tempo em domá-la. Você vai perder tempo em controlá-la. Isto é tempo perdido. Você podia estar usando este tempo, esta energia para fazer coisas úteis do plano evolutivo e não para estar controlando forças, medindo forças e lidando com estas forças. Então, você chega ali, se coloca no seu ponto mais alto e deixa as coisas acontecerem. Fique lá no seu ponto mais alto. Porque de lá você está fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Você não interrompeu o seu trabalho. E assim é com as pessoas e assim é com as situações. Não perder tempo de estar se confrontando com ninguém e com nenhuma situação. Isto é tempo perdido. Isto é tempo e energia que você podia estar fazendo coisas evolutivas e dentro do plano. Então, é se colocar no seu melhor nível e lá permanecer. E observar que as coisas vão mudando, que as coisas vão se transformando. Isto é um treinamento. No princípio, a gente não acredita que isto vai acontecer e por falta de fé, por não acreditar, a gente já vai limitando o processo. A gente já vai cerceando o trabalho da própria energia, da própria irradiação. Precisa se colocar, experimentar e não duvidar. E ficar lá no alto. Tem que ir para o ponto mais alto e lá ficar. Se cair, torna aí. Se cai um pouquinho, suspende de novo. Decide ficar lá e pronto. Não é fácil e nem difícil. É para estar lá. E aí vai conseguir. Se nós fôssemos pensar se é fácil ou difícil fazer as coisas, nós realmente perderíamos muito tempo com isto. E ficamos pensando se é fácil ou difícil e passa o momento de fazer. Aí as conjunturas já são diferentes e já não é mais a mesma coisa. Então tem que fazer a coisa na hora que é para ser feita. E não ficar se perguntando se é fácil ou difícil. Porque na realidade, estas coisas importantes não somos nós que fazemos. Essas coisas importantes são feitas pelo nosso eu interno, não são feitas por nós. Então nós não temos que saber se é fácil ou difícil, porque isso é problema dele. Não é nosso problema. Nosso problema é fazer a sintonia. É sermos instrumentos para que aquilo passe através de nós. Se é fácil, se é difícil, é problema dele. Porque não somos nós que estamos irradiando. Vocês percebem isto, né? O que está irradiando é a nossa alma. Então aquilo é um problema dela, não é da personalidade. A personalidade tem que ficar ali alinhada, ali a postos,
A alma vai resolver o que vai colocar ali, como vai fazer, isso tudo é problema da alma, que tem o seu grupo, que tem as suas forças, ligações e as suas conjunturas. Vejam aqui que fato interessante. Há vários anos eu sonho que estou subindo ruas ou estradas muito íngremes e quase não conseguindo chegar ao topo. Parte das vezes eu acordo quando a dificuldade aumenta e outras vezes eu consigo a fazer a coisa mais difícil e me vejo aonde eu tinha que chegar. Porém, eu não vejo associação disto que me acontece à noite quando eu durmo com a minha vida material, porque na minha vida material tudo vai bem e tudo é muito fácil e simples. Como pode ser isto? Então, isto é uma pessoa que tem plena consciência de que o processo interno dela é uma coisa e a vida externa dela, material, é outra. A maioria não tem essa consciência. A maioria confunde tudo, mistura tudo e se envolve com tudo e não sabe onde termina a vida externa, esta vida efêmera, e onde começa a outra. Mas esta pessoa tem esta experiência, porque ela, na sua vida interior, ela vê nitidamente o que se passa, aonde ela realmente trabalha, aonde ela se esforça, aonde as coisas vão acontecendo evolutivamente, e a sua vida exterior, que é uma vida normal, tranquila, e evidentemente esta pessoa está numa encarnação de repouso. Está numa encarnação onde a vida dela externa é uma etapa de repouso para os corpos dela. E às vezes nós temos um trabalho interior muito intenso a ser feito, muitas vezes nós temos uma vida interna a desenvolver, ou nós temos muitas coisas a atualizar na nossa vida interior, e isto é perfeitamente organizado pelo plano evolutivo. E se nós temos que fazer esse trabalho interior, complexo, delicado, amplo, profundo, nós precisamos de uma situação adequada aqui fora, que não perturbe esse trabalho, que não impeça este trabalho, que não faça pressão sobre esse trabalho. Então nos é dada uma encarnação simples, sem grandes necessidades, sem grandes esforços, encarnações que não fazem tanta pressão sobre nós. Isto é porque, naquela encarnação, o nosso trabalho é todo interno. É ali que nós teremos que desenvolver o trabalho. A vida externa é uma vida kármica para cumprir algum processo kármico de uma forma relativamente simples e suave. Isto é bom para aqueles que gostam de complicar a vida, né? Porque tem pessoas que têm uma vida simples e ficam complicando. Ficam criando coisas para complicar a vida. Eles não sabem o que estão fazendo. Se eles têm uma vida simples, se eles têm uma vida tranquila, uma vida harmoniosa, uma vida sem altos e baixos, é porque precisam daquilo para poder viver o que tem que viver internamente e para poder ter um processo interior harmonioso e sem pressões. Então, quem tem vida tranquila, seja grato, dê graças a Deus e olhe para dentro para ver o que está se passando lá dentro. Porque a nossa vida interior é muito mais rica, construtiva e evolutiva do que a externa. Então parece que não está acontecendo nada, mas está acontecendo muito mais do que se nós estivéssemos labutando aqui fora. Sonhei que estava vivendo numa casa e ela decidiu mudar a fechadura da porta para que tivesse segurança e para que algo não pudesse mais entrar naquela casa. E foi aí que me dei conta que não podia colocar a fechadura na porta porque a casa não estava pronta e a porta tinha mesmo que ficar aberta. E como é isto? Sim, nós temos que aprender, né, que a nossa segurança não está em porta, nem fechadura, nem chave, nem encadeado e nem coisas materiais.
Então esta pessoa está aprendendo isto no sonho. No sonho ela não consegue fechar a porta porque não tem fechadura, a casa não está pronta e ela tem que aprender a estar segura lá dentro. Muitas coisas nós aprendemos nos sonhos, muitas coisas nós aprendemos enquanto o corpo dorme. Porque a nossa vida externa às vezes é muito agitada, nós cuidamos de tantas coisas supérfluas, corremos atrás de coisas que não são mais nem da nossa conta e nós continuamos a correr atrás disto. Então não temos tempo na vida externa para fazer todo o nosso processo evolutivo, porque nos ocupamos com coisas que não devíamos mais estar ocupando. Então a nossa vida externa fica cheia de coisas inúteis. E aí, para a evolução não parar, nós começamos a aprender coisas, começamos a experimentar coisas na vida interior. E alguns registram isto através dos sonhos, e outros não registram. Mas é muito interessante isto para nós vermos como as coisas são. E embora a gente reconheça que a maior parte das coisas que nós fazemos não tem nada a ver com o plano evolutivo e nada a ver com a nossa tarefa e nada a ver com a nossa vida, e como é que a gente evolui? Como é que a gente vai para frente? Porque quem olha o que a gente vive não pode imaginar que a gente vá para frente. Porque é uma coisa irracional o que se vive. Chega-se a trabalhar por dinheiro, chega-se a trabalhar por coisas materiais, esquecendo o lado espiritual. Enfim, é uma coisa completamente irracional. E como é que a gente vai para frente? E vai. Com tudo isto vai. Quer dizer que as coisas que têm que acontecer, que as lições que nós temos que receber, acontecem também no mundo interior. Acontece também nessa nossa parte interna. E as horas de sono são muito adequadas para isso. Porque enquanto estamos adormecidos, enquanto o cérebro está dormindo, nós não estamos agindo, não estamos fazendo coisas inúteis, e aí há a possibilidade no nosso ser de acontecerem aquelas coisas que realmente são lições para nós. E os sonhos são muito indicativos destas coisas. Nos sonhos podemos aprender muito, mesmo que não sejam lembrados. Às vezes são lembrados e às vezes não são. O fato de serem lembrados ou não depende muito do nosso mecanismo, depende muito dos nossos canais de contato com esses planos. E depende também da gente estar consciente de que no sono vive também, que a vida não se interrompe. Nós podemos ter uma tal convicção de que vivemos também enquanto dormimos, enquanto as coisas acontecem, e essa convicção pode ser tão forte que você comece a participar daquilo, você comece a ter consciência. Mas enquanto nós temos esta ideia de que enquanto dormimos estamos em repouso, aí há pouca probabilidade de você entrar naquela vida e de você viver ali tão conscientemente ou mais como você vive aqui fora. Nós não deveríamos ficar surpreendidos de, às vezes, termos medo sem motivo. Porque, às vezes, a pessoa não tem uma razão para ter medo, mas tem. Se nós imaginarmos a soma de terror que se concentra nos milhões de animais assassinados a cada dia, o terror que eles sentem quando estão se aproximando da morte, este concentrado, isto é dividido por toda a humanidade. Porque isto tem que retornar para o reino que sacrifica, o reino animal. Então esta soma de terror é dividida por toda a humanidade. Então aqueles que não têm uma razão consciente para ter medo, mas têm, podem estar recebendo de volta uma parte deste terror que o reino animal sente a cada momento. É diferente do reino vegetal, porque o reino vegetal tem a sensibilidade, mas não tem a consciência do que está acontecendo. E o reino animal tem. O animal, muito antes de começar aquela operação mortífera, ele já pressente, ele já começa a sentir. Então o animal passa por um processo realmente muito doloroso.
E a soma de todo este terror é isso que é dividido por nós todos. E claro que as proporções com as quais isso é dividido varia de acordo com as nossas tendências. E também uma outra parte do nosso medo é uma intoxicação pela qual a gente passa por comer carne. Porque o animal aterrorizado descarrega na carne o terror. A carne fica impregnada dessa substância psíquica. Quando você come a carne, você está ingerindo parte desse psiquismo. Então, uma parte você recebe por karma, como todos, e a outra parte você recebe quando ingere a carne. Então, quem usa carne recebe mais do que quem não usa. Quem não usa recebe a sua parte kármica geral. Quem usa recebe esta e mais a substância psíquica da carne. De forma que haver hoje síndrome do pânico não é de admirar, porque esse é tanto acúmulo de violência. Pois não. Tem alguma situação da pessoa, um tratamento médico, alguma coisa que justifica uma pessoa comer carne? Se existe alguma justificativa para se comer carne, espiritualmente não. Porque se a medicina não conhece a forma de substituir a carne, isto é uma deficiência da medicina. Ela dizer que nós precisamos da proteína animal, isso quer dizer que ela não conhece ou ela não descobriu a forma de resolver isto. Quer dizer que nós estamos atrasados. Ou que os corpos humanos já entraram num condicionamento muito antigo e já ficaram condicionados a certas coisas. Então, o tratamento seria descondicionar o corpo e não confirmar o condicionamento. Deve haver um processo de descondicionamento e não uma confirmação do condicionamento que já pode ter acontecido com alguns corpos. Pois não. O leite foi feito para os bezerros. O leite foi feito para alimentar os bezerros, assim como o leite da mãe é para alimentar a criança.